mais um TV Gastro no ar. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada. O Dr. Tomás Tanaka falou sobre obesidade e saúde. E hoje nós recebemos o Dr. Elim Minoro, cirurgião do aparelho digestivo, que vai nos falar um pouquinho a respeito de cirurgia bariátrica, uma das técnicas mais utilizadas para quem precisa perder peso e muitas vezes não consegue. É isso, Dr. Elim? Isso aí. Bom dia a todos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais pacientes se beneficiam, o que a gente pode fazer para tentar ajudar essas pessoas no controle da obesidade. No mundo todo, cerca de 600 milhões de pessoas estão obesas. No Brasil, cerca de 30 milhões. A cirurgia bariátrica nos últimos 5 anos, segundo os últimos números apurados, cresceu cerca de 90%. Talvez esse número seja um pouco defasado, né, Dr. Minoro? E a cirurgia bariátrica tem sido procurada como grande milagreira dessa situação. É isso mesmo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da eficácia da cirurgia bariátrica para pessoas obesas. Certo. A cirurgia bariátrica, assim como qualquer método de emagrecimento, ele tem o mesmo princípio, fazer com que as pessoas consumam menos calorias do que elas gastam. A cirurgia ela consegue ser mais eficiente do que os outros métodos no controle do peso por causar uma alteração na anatomia do aparelho digestivo, seja ela só diminuindo o tamanho do estômago, seja diminuindo o tamanho do estômago, associando a um desvio intestinal. Então, com essas alterações, a gente faz com que as pessoas consumam uma menor quantidade de alimento e o intestino absorva parte disso que é consumido. Então, a quantidade de calorias que chega ao organismo das pessoas vai ser menor do que aquilo que ela gasta. Perfeito. Por isso, o resultado é a perda de peso. Não só isso acaba acontecendo, não é só uma alteração anatômica, existe também alterações hormonais que faz com que esses pacientes não sintam fome ou tenham muito pouca fome. E isso fica muito mais fácil de controlar. Por isso que a cirurgia, nesse aspecto do emagrecimento, acaba sendo mais eficiente do que os outros métodos. O senhor está falando do aspecto fisiológico, mas para que tudo isso dê certo, o psicológico tem que estar de acordo com o corpo. Por isso é preciso também o acompanhamento antes, durante e depois da cirurgia de uma equipe de multiprofissionais, né? Isso. Qual é a importância dessa equipe junto com o paciente nesse momento? O resultado, a mudança, ela precisa acontecer antes da cirurgia. A forma de lidar com a comida, o relacionamento com a comida. Muitas vezes a comida é a válvula de escape para essas pessoas. Então, comem excessivamente por problemas de depressão, fundo emocional, eles descontam na comida. Esse tipo de esse comportamento, a gente tenta que isso seja mudado antes da cirurgia. Para que isso consiga ser realizado de uma forma mais eficiente, a gente conta com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, com a nutricionista, a psicóloga, a fisioterapia. Então, o pré-operatório, a preparação para a cirurgia envolve uma série de avaliações, uma série de exames, para que, se tudo estiver bem, esse paciente possa ser um candidato à cirurgia. Tem que estar tudo encaixadinho, não tem como burlar esse tipo de atendimento, né? Não. Certo. Dr. Minoro, uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia é o bypass gástrico, né? Explica um pouquinho como que funciona essa técnica. O bypass, ele é uma técnica considerada mista, né? Assim, ela tem uma parte restritiva, que é a diminuição do tamanho do estômago, e uma parte desabsortiva, que é o desvio do intestino. O estômago normal, ele tem mais ou menos capacidade de 1 litro até 1,5 litro.
E esse estômago pequeno fica com uma capacidade em torno de 40 a 50 ml. O intestino fino, ele varia em torno de 5 a 6 metros. E a gente desvia mais ou menos 2 metros. Então, depois da cirurgia, essas pessoas ficam com um estômago de 40 a 50 ml e um intestino útil de mais ou menos 3 a 4 metros. Reduzido, então. Isso. O estômago, depois que o paciente bem adaptado, ele vai conseguir ingerir em torno de 200, 250 gramas de alimento por refeição. Isso depois que bem adaptado, mastigando bem, comendo devagar. E esse efeito restritivo e desabsortivo, ele tem uma duração em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Então, durante esse período, as pessoas conseguem emagrecer. Quando se emagrece com a cirurgia do bypass? Então, daqui a pouquinho o senhor vai falar então a perda de peso nesse período com a técnica do bypass. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a TV Gastro. Até já! Muito bem, TV Gastro de hoje, o assunto é cirurgia bariátrica. Você está com sobrepeso, já tentou de tudo para emagrecer e não consegue? Olha, a obesidade é um assunto sério. Quando começam a aparecer doenças associadas, uma das soluções é a cirurgia bariátrica, uma técnica que vem desenvolvida cada vez mais no Brasil. E hoje quem está conosco é o Dr. Eli Minoro, cirurgião do aparelho digestivo, cuja prática diária é cirurgia. Quantas cirurgias o senhor faz no mês, Dr. Minoro? Entre todas as cirurgias, assim, além das cirurgias bariátricas, a gente faz em torno de 40, 50 cirurgias mês. É bastante, todo dia, então está no centro cirúrgico, né? Praticamente. É uma rotina que exige muito do médico, até uma preparação não só mental, mas física também, para enfrentar essa rotina, né? Às vezes tem cirurgias longas, 4, 5 horas, que exige um condicionamento físico muito ideal, bom. Certinho, né? 4, 5 horas em pé. Nós voltamos agora ao assunto do tempo em que se perde peso e quanto se perde numa cirurgia por bypass. Como é que é, doutor Minoro? Então, o resultado dessa restrição alimentar, dessa desabsorção nutricional da parte intestinal, ele tem uma ação que pode durar de 1 ano até 1 ano e meio. Então esse é o período em que nesse período a pessoa pode perder peso ainda, né? Isso, com o auxílio da cirurgia. Quanto se emagrece, mais ou menos, quanto se perde de peso? Entre 30% e 40% do peso inicial. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito enfático, né? Não existe um valor numérico que emagrece tantos quilos. Certo. É proporcional, em torno de 30% a 40% do peso inicial. Uma pessoa que opera com 100 quilos, ela deve ficar entre 60 e 70 quilos ao final desse período. E depende muito do paciente também, né? Sim. Associar atividade física regular, ter os cuidados que o médico recomenda, né? Lembrar que aquela conta das calorias, ela está sendo ajudada pela cirurgia. Mas o comportamento do paciente é muito importante, mesmo porque com o tempo o paciente se adaptam tão bem à cirurgia que ela acaba tendo pouca restrição. Então ela aprende que certos alimentos são mais fáceis de ingerir. Normalmente esses alimentos mais fáceis são alimentos mais calóricos. Então a pessoa começa a se auto-boicotar. E aí ela começa a ingerir mais calorias e a cirurgia acaba não tendo um efeito e um resultado tão esperado. Certo. Com relação à segurança da cirurgia, né? Muitas pessoas ainda se perguntam, mas cirurgia bariátrica, será que não tem muitos riscos? Aí a gente vai lembrar um pouquinho lá no início, né? Quando foram iniciadas as primeiras cirurgias bariátricas no Brasil e hoje. São números completamente diferentes, né, doutor Minoro? Sim. Inicialmente essas cirurgias foram feitas quase todas da forma tradicional, seriam com cortes, eram cortes grandes na parte alta do abdômen
e cirurgias muito trabalhosas, porque a técnica ainda não era totalmente dominada. Certo. Então eram cirurgias que demoravam 5, 6 horas, tinha altos índices de complicações. E a tecnologia, a técnica, tudo isso melhorou. Melhoraram nesses últimos anos. A cirurgia bariátrica aqui no Brasil é do começo da década de 90. Isso. E nesse período, muitas, não só a tecnologia, mas a estratégia cirúrgica, a técnica cirúrgica em cima do bypass, do escopinar, do adenal, todas as cirurgias técnicas, isso, né? A qualidade do material de laparoscopia. A própria percepção do cirurgião também evolui. Sim, a habilidade do cirurgião com essas tecnologias. Então, hoje a grande maioria das cirurgias que a gente realiza é por via laparoscópica. Que é um espetáculo, né? Cirurgia por vídeo, laparoscopia é um espetáculo. E essas cirurgias se tornaram hoje muito rápidas. Né? Um bypass a gente faz em torno de 1h15, né? 1h15. A recuperação desse paciente ficou muito melhor, tem pouca dor no pós-operatório. Quantos dias o paciente tem que ficar hospitalizado depois da cirurgia? Então, o paciente, na nossa rotina, o paciente fica mais ou menos 1 dia e meio. Puxa. Internado, né? Ele opera hoje, amanhã de manhã ele começa com os líquidos. Se ele tiver uma boa aceitação desses líquidos, no final do dia ele tem condição de alta. Que espetáculo! Se esse paciente não aceitar muito bem, ainda estiver com algum desconforto, ele fica 1 dia a mais no hospital. Mas digamos que assim, hoje a nossa rotina entre 1 dia e meio e 2 dias de internação. Que espetáculo, é isso daí. Doutor Minoro, muito obrigada então por vir ao TV Gastro para falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. A medicina realmente ela evolui segundo a segundo e os nossos cirurgiões estão aqui para testemunhar um pouquinho e passar para você que está aí através da internet acompanhando as novidades nesta área. Muito obrigada mais uma vez, sucesso, bom trabalho e a gente volta na próxima semana com mais assuntos aqui no TV Gastro. Até lá!